Boa tarde. Podemos começar? Podemos. Sim, podemos começar. Muito bem. Esse ano o CCN está celebrando o seu 41º aniversário, 41 anos, e é a entidade pioneira do movimento negro no Maranhão, né? Depois do CCN, muitas outras entidades surgiram, e o tema da questão do negro no Estado sempre foi a questão abordada por esta entidade, né? Todos os aspectos relacionados com a questão do racismo, a discriminação racial, a violência contra a população negra, a necessidade de políticas que atendam às desigualdades sociais provocadas pela discriminação racial e pelo racismo no país, foram o caminho, né, por onde os militantes do Centro de Cultura Negra triaram durante essa história. Em celebração a esses 41 anos, o Centro de Cultura Negra está promovendo encontros, agora nessas circunstâncias da pandemia, encontros através de lives, e hoje nós temos convidados especiais para a nossa história, para a história, sobretudo a história mais da juventude negra, da juventude militante, e os nossos convidados de hoje são o Birajara do Pindaré, deputado federal, candidato a prefeito de São Luís, nessas eleições agora de 2020, um militante que tem uma trajetória inigualável no movimento sindical, movimento associativo, movimento da juventude, quer dizer, movimento estudantil, então alguém que está na militância, eu acho que desde que nasceu, né? Também a Socorro Guterres, né? Também pedagoga, ex-coordenadora do Centro de Cultura Negra, atual secretária adjunta da Secretaria de Combate ao Racismo do Estado do Maranhão, também da REM Negra, né, da Rede de Mulheres Negras do Estado, quer dizer, uma militante que, por toda a sua inserção nas instituições por que passou, demonstra o seu compromisso com a causa de combate ao racismo. Tínhamos também convidado a companheira Silvane Magali, que lamentavelmente não vai poder participar por problemas pessoais, né? Já numa outra oportunidade estará conosco a Silvane Magali. Hoje nós vamos encontrar-nos para falar sobre um tema que o Centro de Cultura Negra sugere, que é negras e negros na política maranhense, e aponta perspectivas e contextos locais, né? Negras e negros na política maranhense, perspectivas e contextos locais. Para isto, nós convidamos essas pessoas. Vamos iniciar esta conversação com o companheiro Bira, né? Birajara do Pindaré, e depois passaremos a palavra a Socorro Guterres. Uma vez feitas as exposições, podemos abrir para debate. Quem quiser fazer alguma pergunta, as pessoas já estão habituadas a esse tipo de procedimento, pois faz as perguntas através do chat e nós vamos gestionando essas perguntas aí, certo? Então, cada um de vocês terão 15 minutos para falar. Nós temos 1 hora de debate, às 18 horas terminaremos, e o tempo restante será para esse debate. Bira, com a palavra. Obrigado, Vieira. Cumprimentar você em primeiro lugar, né? Um grande amigo, um grande companheiro, uma pessoa que a gente tem aí um histórico comum de luta sindical, principalmente, mas também de luta estudantil, né? O Vieira foi meu colega de Caixa Econômica Federal, né? Bancário, concursado, passamos no mesmo concurso, né? Frequentamos a mesma instituição e o mesmo sindicato. Então, eu fico muito feliz de te reencontrar aqui, Vieira, apesar da distância física enorme, né? Mas é sempre bom poder escutar você, né? Poder ter o teu sorriso aqui na tela, e todo esse envolvimento sempre muito cativante da tua pessoa, quando se trata de temas tão relevantes quanto esse, né? Que nós estamos refletindo aqui hoje sobre a questão dos negros e negras na política maranhense, né, que é muito importante. Queria cumprimentar também a minha querida amiga Socorro Guterres, né, que também é uma referência nossa nessa trajetória, já foi minha candidata vereadora
né, aqui na cidade de São Luís, e é uma pessoa que tem uma atuação muito forte aí na esfera institucional, na esfera da luta social, do engajamento das mulheres negras. É um emblema para nós também a presença da Socorro aqui em toda a nossa luta, né, pela emancipação da população negra no estado do Maranhão. Queria dizer que me sinto muito honrado em participar de um momento como esse, que de alguma forma também faz parte, né, de toda a celebração dos 40 anos, 41 anos de luta e resistência do Centro de Cultura Negra. O Centro de Cultura Negra que é uma referência de vida para mim, porque quando eu despertei a minha consciência, eu diria racial, né, foi por intermédio do Centro de Cultura Negra. Né, foi quem me despertou essa consciência, né, vindo ali da igreja, da Pastoral da Juventude, né, naquela campanha da fraternidade que tratava sobre o tema dos negros no Brasil, e a gente foi fazer a reflexão dessa campanha lá na nossa paróquia, e nós procuramos o Centro de Cultura Negra. E eu fui recebido por nada mais, nada menos do que Magno Cruz, saudoso Magno Cruz, que nos acolheu muito bem, e nós levamos lá para a nossa paróquia toda a programação que foi feita em parceria com o Centro de Cultura Negra, e levou toda uma palestra, e aquilo nos despertou de maneira extraordinária. Dali para cá, nunca mais, para mim foi um marco, e por isso que eu tenho tanto respeito e tanta reverência ao Centro de Cultura Negra, que realmente cumpre o seu papel ao longo da história, né, pela sua presença, pela sua atuação sempre forte, agregadora, né, sobre vários aspectos, né, da reflexão, mas também da valorização cultural da população negra, com o Acomambu, que também é uma referência na cidade, no estado. Então, por tudo isso, eu me sinto honrado em participar desse momento aqui e debater esse tema junto com pessoas tão especiais quanto vocês. Então, eu queria fazer essa rápida introdução só para fazer essa saudação especial por conta desse momento que a gente vivencia. Então, nesse momento, Vera, eu sou candidato a prefeito de São Luís. Então, debater esse assunto no calor da campanha que já iniciou tem um significado muito forte para mim, né? É instigante até, porque nós temos uma disputa eleitoral em São Luís com 12 candidatos, e até onde eu sei, 3 candidatos se declararam pretos. Dentre eles, eu, né, que já tenho essa consciência há muito mais tempo, e de maneira que ainda somos subrepresentados, né? Mesmo na composição das candidaturas, isso fica evidente. Quer dizer, eram 12, agora caiu para 11, e de 11 candidatos nós temos apenas 3 que se declaram pretos. Aí tem agora alguns que se diziam brancos, se declarando pardos, né? Então tem esse fenômeno no Brasil, né? De repente, né, as pessoas estão talvez fazendo uma reflexão sobre a sua identidade, né? Pode até ser uma coisa interessante de se analisar, de se refletir, né, como que isso acontece nesse momento no país. Mas o fato é que a eleição de São Luís já é uma demonstração das dificuldades que nós temos, né, de participação de negros e negras na política, porque nós somos uma cidade negra, nós somos uma cidade com quase 80% da população negra, né, e uma cultura também muito forte, né, de origem africana, e nós não temos esse protagonismo, né, dentro do processo político, né, majoritariamente da população negra. E para nós, negros e negras, tudo é mais difícil. Tudo. Assim como, né, tudo foi mais difícil, você vir do interior para morar na periferia, enfim. Na política, essa dificuldade também ela aparece. Eu estou aqui dando um testemunho até pelo momento em que eu estou vivendo aqui, né? Porque até para ser candidato a prefeito, eu tive que esperar 3 sucessivas eleições. Na 4ª é que eu consegui alcançar
a condição de candidato, porque as outras 3 vezes, né, em que eu podia ser candidato, sempre surgiram questões partidárias, e aí sempre aquelas barreiras, aquelas, enfim, políticas de toda ordem, e que acabou inviabilizando a nossa participação no pleito. Então, para nós, e isso para mim não é uma coincidência, né, para nós negros, tudo é mais difícil e na política não tem sido diferente. Inclusive, eu faço questão de dizer o seguinte, toda vez que eu entro na Câmara Federal, né, estou lá também como deputado federal, toda vez que eu entro naquela casa, eu sinto o racismo na pele. Porque naquela casa ali, Vieira, nós temos 513 parlamentares. Apenas 20 se declaram pretos e pretas. Ou seja, 4% do total antes do povo brasileiro que participam daquela casa legislativa. Então, vejam a disparidade. Uma população de quase 60% da população negra em nosso país, apenas 4% dentro da Câmara Federal. Então, é uma disparidade, né? Eu sinto o racismo toda vez que eu entro ali, né? Porque é evidente que aquela casa tem a representatividade autêntica da população brasileira. É um espaço que reflete toda a manipulação que ocorre na sociedade e que é carregada de uma prática que eu diria até de corrupção que se dá no processo eleitoral. E aí há um vilipêndio completo, né, da consciência das pessoas, por conta, às vezes, até de necessidades objetivas em troca daquele resultado que é o resultado eleitoral. Portanto, a gente vive um desafio gigantesco, né? Quando você fala da participação de negros e negras na política maranhense, o que nós temos de experiências, né, que conseguiram dar um passo adiante são as exceções, porque a regra é a regra da exclusão, né? É a regra do alijamento, e agora se transformou em algo muito mais perverso, e se impõe também a regra do extermínio, e é o que nós estamos acompanhando em razão dessa conjuntura dominada por essa onda bolsonarista de ultradireita e que quer de todas as formas exterminar, né, os segmentos que representam a história autêntica do povo brasileiro, sobretudo ligadas à população negra e ligada à população indígena. Quero aqui, inclusive, dizer que me honra muito, nesse momento no parlamento, presidir a Frente Parlamentar Quilombola, né? E nós conseguimos reativar, eu considero talvez o maior feito do meu mandato até aqui, Vieira, foi exatamente ter conseguido reativar a Frente Parlamentar Quilombola num momento como esse que nós estamos vivendo, né? E ela foi fundamental, essa Frente Parlamentar, quando a gente debateu, por exemplo, Alcântara, que tem a ver com a questão quilombola diretamente, porque a base espacial lá, agora, em razão do acordo com os Estados Unidos, ameaça mais uma vez os territórios, a população dos territórios quilombola de Alcântara, de expulsão. Então, eu estive ali presente nessa luta, assumi a dianteira enquanto presidente da Frente Quilombola e mostra toda a dificuldade que a gente enfrenta nesse momento. Agora, na pandemia, nós tivemos várias medidas aqui no Brasil para enfrentar os impactos, né? Atenuar os impactos da pandemia, da economia, etc., de vários segmentos sociais. E eu apresentei um projeto de medidas emergenciais para as comunidades quilombolas, projeto de lei. Ele foi juntado a um outro projeto, né, dos indígenas, e depois resultou numa aprovação na casa e foi para a sanção presidencial. O presidente simplesmente estabeleceu 22 vetos. Foi o projeto mais vetado de todos os projetos, agora no período da pandemia, o mais vetado foi exatamente este projeto que dizia respeito aos quilombolas, aos indígenas e aos povos tradicionais. Então, eu coloco esses elementos para a gente também contextualizar a dificuldade que já existia e que agora se transforma numa dificuldade muito maior. E que está associada a todo um ranço, evidentemente, que vem da escravidão, né?
que vem de todo o período de 400 anos de escravidão. As marcas estão na nossa pele, estão na nossa alma. E isso se reflete diretamente na sociedade. Cada passo que foi dado, né, para lutar contra a escravidão são passos que ainda prosseguem, né? E a gente não pode ceder diante dessa luta. Porque nós tivemos a Lei Áurea em 88, levamos aí 100 anos, ou seja, até 1988, para que o Estado brasileiro reconhecesse plenamente a cidadania da população negra, né? Começando pelos seus territórios. Você sabe que as terras quilombolas só foram reconhecidas legalmente a partir da Constituição de 88, 100 anos depois da Lei Áurea. E mesmo assim, de lá para cá, até hoje, não se efetivou esse direito, porque não há titulação, né, dessas terras. Há o direito previsto na Constituição, mas não há efetividade desse direito com a titulação das terras para os seus verdadeiros donos, que são as comunidades quilombolas. Portanto, é um desafio gigantesco para nós enfrentar essa conjuntura e conseguir se afirmar dentro dela, né? Venham exercendo esse papel, procurando sempre manter a sintonia com a luta social, com o movimento negro, agora mais envolvido ainda por conta da articulação nacional, que se abre um leque de articulações muito importantes, né? E a gente, inclusive, procurando pautar esse assunto no Congresso de diversas formas, como, por exemplo, na educação, em que o ministro Weintraub, aquele que fugiu para os Estados Unidos, revogou a portaria de reserva de vagas para pós-graduação. Então, eu fui lá e apresentar, tramitando, para garantir ação para a população negra em nosso país, como proporcional ao nosso tamanho, inclusive. Então, esses debates são fundamentais no campo institucional, no campo do Congresso, mas é importante também esse debate no seio da sociedade. E aí nós não temos como negar a importância que foi esse movimento antirracista que eclodiu no mundo por conta dos acontecimentos nos Estados Unidos da América. A gente sabe que o George Floyd, o episódio George Floyd, não é o único episódio em que nós, né, somos cerceados no direito de respirar, né? E foi isso que aconteceu com George Floyd. Então, não é um caso único, né? Mas foi um caso emblemático por conta da repercussão que teve no mundo e toda a mobilização que se decorreu daí. E até hoje os Estados Unidos estão ali, né, numa tensão muito forte por conta da questão do racismo. E o racismo, inclusive, é tema do debate das eleições presidenciais americanas. Ontem mesmo, no debate entre o Trump, né, e o seu adversário, ficou evidente, né, essa discussão tão importante nesse momento no contexto internacional. E essa movimentação, claro que ela traz mais luz para esse debate, para toda essa luta que a gente trava, e faz da questão racial, né, um ponto importante dentro do debate político. Inclusive, é bom que se diga que aqui no Brasil se fez agora, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e ainda está se discutindo isso, a questão da aplicação de recursos. Eu já vou concluir minha fala, eu estou aqui já no limite do horário, do meu tempo. Nós acompanhando aí o debate lá no Supremo a respeito dos investimentos do fundo eleitoral para as candidaturas negras, né? Foi até uma provocação da Benedita da Silva, uma consulta que ela fez, e que resultou numa decisão que é a aplicação proporcional dos recursos para as candidaturas negras registradas. E aí ficou um debate se seria agora, se seria na próxima eleição. O TSE decidiu que vai ser na próxima eleição. O Supremo ainda está discutindo. É muito provável que fique para a próxima eleição. Mas eu queria destacar o significado disso, né? Quer dizer, nós temos que realmente trazer para a esfera política o debate das ações afirmativas. Nós temos que ter cotas, né?
racial, né, dentro da política. Assim como nós temos cota para as mulheres, eu hoje tenho uma defesa clara de que nós temos que ter cota também para a população em relação ao Congresso Nacional e as dificuldades que a gente sente aqui também no nível local, quando a gente vai notar aí quem são os candidatos a vereador, quem são os candidatos a prefeito, etc. Por tudo isso, Vieira, eu considero que, apesar de todas as dificuldades, nós temos um fôlego imenso. Acho que o debate está muito aquecido em relação à questão do racismo e nós temos que aproveitar esse momento para amplificar, né, ampliar o espaço da população negra dentro do processo político. E é o papel que a gente está tentando cumprir aqui nas eleições da nossa capital. Inclusive, eu tenho defendido no nosso programa de governo a construção de uma cidade antirracista, a implantação de um programa chamado Vidas Negras Importam. Eu peguei o nome do movimento e disse, fazer um programa com esta denominação. Deixar muito evidente que o nosso caminho, a construção que a gente vai fazer é uma coisa, começando pelo quilombo da Liberdade, que é o único quilombo urbano do Brasil, aqui na nossa cidade. Nós temos que, isso está no nosso programa também, valorizar a identidade desse quilombo, transformar a Liberdade numa referência da cidade por ser um quilombo. Então, isso tem que ser materializado em ações concretas, em políticas públicas, etc. Portanto, eu não vou passar muito do tempo, acho que já está no limite, mas agradecer a oportunidade dessa fala inicial e aguardar aqui a fala da Socorro e os comentários que virão aí para a gente poder interagir. Pela atenção, estamos aqui firme e forte, com a presença dentro do debate eleitoral, muito confiantes e esperançosos de que vamos ampliar os espaços da população negra dentro da política em São Luís e também no estado do Maranhão. Valeu, obrigado pela atenção. Ok, Bira. Obrigado, Bira, pela exposição. Não foi abusivo no tempo, não foi abusivo no tempo de jeito nenhum. Deixamos agora a palavra com Socorro e assim depois a gente retoma com o debate. Socorro, por favor. Boa tarde novamente. Então, gostaria de iniciar cumprimentando o Vieira. É um prazer enorme revê-lo, embora virtualmente. Obrigado. Mas eu reitero as palavras do deputado Bira, é sempre um prazer enorme ouvi-lo e estar com você nesses debates que são tão necessários. Cumprimentar o deputado Bira do Pindaré e também parabenizá-lo pela atuação extremamente importante que tem sido na Câmara de Deputados. É, sem dúvida, uma atuação que tem garantido diversas políticas para as populações, sobretudo as comunidades tradicionais do nosso país. Gostaria também de cumprimentar a coordenação do Centro de Cultura Negra, e aqui eu vejo que Josanira está presente conosco, então, em nome dela, cumprimentar toda a coordenação do CCN e parabenizar novamente pelos 41 anos. Cumprimentar a Dice, que está no nosso apoio técnico, obrigada, Dice, e todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. E não daria de forma nenhuma para a gente recusar esse convite, e também eu gostaria de justificar aqui a ausência inicial da nossa candidata, a vereadora Creuza Mar, que foi também inicialmente convidada para essa live, mas em função dessas agendas eleitorais, que o deputado Bira também mencionou há pouco, ela não pôde estar, está aí cuidando de várias questões ainda que são prementes para a eleição, e a nossa professora e companheira Silvane Magali, que teve problemas pessoais. Mas agradecer muito ao CCN por essa oportunidade, por diversas razões, e aí eu já inicio a minha reflexão sobre o nosso tema. Primeiro, pela importância indiscutível do Centro de Cultura Negra para a organização
do movimento negro no estado do Maranhão e no Brasil. Foi a primeira entidade, a primeira organização do movimento negro no estado do Maranhão e uma das primeiras do Brasil desse movimento negro organizado contemporâneo, né? E que, a partir da sua luta, nascem várias outras, do seu trabalho, nascem várias outras organizações, mas a atuação do Centro de Cultura Negra possibilitou para que a gente pautasse na agenda política do Brasil o que nós chamamos também hoje das políticas de ações afirmativas, porque nós já trabalhávamos lá no início, na década de 80, ao iniciar as idas, ao iniciarmos as primeiras visitas nas comunidades tradicionais quilombolas, que também são chamadas de terra de preto, já pautávamos a discussão sobre o que o deputado menciona, que é o direito à garantia à terra, à titulação dessas comunidades, mas também trazíamos o CCN, o que é hoje uma política de ação afirmativa extremamente importante, a questão da educação. Então, quando se fala hoje na política, por exemplo, da educação escolar quilombola, que é uma ação afirmativa extremamente importante, ou da Lei 10.639, nós já trabalhávamos isso. E essa é uma razão extremamente... e aí, para ser muito redundante, mas importante, quando o CCN pauta que outras, a partir da nossa atuação política, que outras políticas públicas são necessárias para o fortalecimento dessa população, para a garantia de direitos dessa população. E aí vem a minha segunda razão desta live, né? Uma das questões que o Centro de Cultura Negra pauta, e reforçando a importância dessa live, é exatamente o papel político da organização frente às diversas situações de exclusão, de negação de direitos que nós já vivíamos e que vivemos historicamente, e que possibilitou que mulheres e homens, mulheres como eu, pensássemos que não era mais possível nós apenas, não tirando a importância disso, é claro, trabalharmos os aspectos culturais e da política cultural, inclusive, mas era preciso discutir estratégias de como esta população, homens e mulheres, mas, sobretudo, as mulheres negras, pudessem estar também ocupando esse espaço de poder, né? E aí, essas mulheres, né, a partir dessa iniciativa que começa nos anos 80, com a criação do Grupo de Mulheres Negra Mãe Andresa, e que se estende também para outros grupos de organização de mulheres, essa começa a ser uma das pautas extremamente importantes, ao lado, é claro, de outras pautas como saúde, como educação, como geração de emprego e renda, né? As mulheres negras no Brasil têm um histórico de luta que fortemente pautado na defesa de direitos. E aí isso vem desde o período colonial, desde o período escravocrata, e aqui não vamos entrar nessa discussão, não teríamos tempo para isso, mas as práticas políticas que mulheres negras, junto com homens negros nos quilombos, por exemplo, já desenvolviam nesse processo de luta pela sua liberdade, né? Qual foi o papel, e foi um papel extremamente importante, de participação das mulheres negras. E se inicia lá nesse período escravocrata, mas se intensifica com o passar do tempo, né?
E aí eu quero chegar nesse processo de luta e resistência das mulheres negras, de luta por espaços de garantia de direitos, foi se fortalecendo a discussão por estratégias que fosse para além dos espaços das nossas próprias organizações de mulheres, né? A discussão do fortalecimento enquanto organizações de mulheres, para que nós lutássemos contra o machismo, contra todas as formas de intolerância e violência e opressão que a mulher negra sofria, foram fundamentais para que, posteriormente e mais intensificamente nesse momento, a gente pautasse, né, a luta pelo espaço de poder. E quando a gente discute a luta pelo espaço de poder, deputado e Vieira, nós não estamos falando somente desse espaço eletivo, legislativo. É também, sim, né? Mas é também pelo fortalecimento das mulheres negras em outros espaços de poder, onde elas estão ocupando os seus espaços no campo do trabalho, seja esse espaço de trabalho na educação, na saúde, enfim, que a gente possa fortalecer essa presença da mulher negra para que nós não sejamos mais alijadas, né, dessa condição de decidir sobre as nossas próprias vidas. Mas, estrategicamente, nós precisamos ocupar o espaço, sim, do parlamento. Por quê? Porque nós sabemos que é no parlamento que se decide as vidas das pessoas que moram nas cidades, que moram e vivem no campo, né? Que vivem na zona urbana ou na zona rural. É nesse espaço de parlamento em que nós não estamos, a nossa presença nós somos ainda subrepresentadas. Por exemplo, nós temos na Câmara de Vereadores de São Luís 3 mulheres somente, e nenhuma mulher negra, né? É claro que aí, quando se pergunta por qual razão, quais foram os mecanismos que se construiu nessa sociedade brasileira que nos impossibilitou desta disputa, de estar nesse espaço? Claro, tem todo um contexto histórico, né, do racismo estrutural, mas também do machismo que se construiu, de como nós fomos sendo formados, como nós formamos as nossas identidades e diversas identidades, né? Então, é pautado exatamente nessa interseccionalidade de gênero, de raça, de classe, que nós não arredamos mais pé de lutar por esse espaço. E aí eu estou aqui representando também um grupo de mulheres que hoje se reúnem numa rede chamada Rede de Mulheres Negras do Maranhão. E a Renegra, que assim nós chamamos a nossa sigla, ela está pautada num dos seus tripés, num dos seus pilares, né, de diretriz, de organização, assim que nós construímos essa rede, é de exatamente fortalecer o processo organizativo das mulheres negras de tal forma que possibilitem essas mulheres, não só a visibilidade dessas mulheres negras, das mulheres negras, nos seus espaços de ocupação profissional, educacional, enfim, mas também para esse espaço que agora se apresenta, que são as eleições, sejam elas em qualquer que seja o nível, né? Esse processo de organizativo nosso das mulheres negras no Maranhão
em torno da Renegra, e é claro que aí nós temos na Renegra, inclusive, mulheres dos partidos políticos, são diversos os partidos políticos, mas nós, nesses pilares que nós estamos trabalhando, nós temos uma questão que é muito cara para nós. Nós somos mulheres que estamos no campo democrático, mas no campo desta luta pelo direito da população mais excluída. Então, as mulheres de partido que estão na rede são mulheres que compreendem a luta das mulheres negras no campo da esquerda, de um campo mais democrático e popular, que respeita e que trabalha os direitos das populações tradicionais, das populações negras. Então, para finalizar, eu acho que meus 15 minutos estão quase que estourando. O que eu quero dizer é como é que as mulheres negras, no estado do Maranhão e em São Luís, sobretudo, têm trabalhado a perspectiva desse processo de participação política, eletiva, parlamentar, enfim. Nós estamos numa campanha chamada Eu Voto em Negra. É uma campanha da Rede Nordeste de mulheres que também estão nesse campo democrático, progressista, popular. Desculpem. Essa campanha ela tem essa intenção e esse objetivo de dar visibilidade às candidaturas negras, mas de fortalecer a efetiva participação, criar mecanismos, estratégias de visibilidade e de tal forma que essas mulheres candidatas negras falem por si, mas também mostrem a sua história e que a população, a sociedade em geral possa compreender, inclusive, porque nós não temos ou somos subrepresentados nos parlamentos. Tem razões, né, que são razões objetivas, mas que diz respeito, como eu disse anteriormente, a esse processo de formação da sociedade brasileira. Então, eu queria aproveitar esse momento para fazer, inclusive, já um convite a vocês. Nós vamos ter no dia 5 o lançamento desta campanha, vai ser um lançamento virtual, Eu Voto em Negra, e que a gente vai estar discutindo com pré-candidatos, desculpe, eu ainda estou com a pré-candidatas, discutindo com candidatas negras, mulheres negras, qual é a perspectiva que elas têm nessas eleições, mas, sobretudo, como é que, conjuntamente, partidos políticos que estão neste campo possam fortalecer as suas candidaturas. Essa campanha ela tem todo o material visual, que é muito bonito, inclusive, eu convido vocês a visitar, é só colocar lá, Eu Voto em Negra, que vocês vão ter todo o material visual da campanha, e nós estaremos virtualmente, presencialmente, em alguns momentos, falando disso, discutindo com os candidatos a prefeito, discutindo com a sociedade em geral, qual é a importância de termos mulheres negras no parlamento, de termos mulheres negras atuando efetivamente para a mudança dessa realidade de exclusão e de subrepresentação que nós ainda vivemos no que diz respeito à participação política. Então, era isso por um primeiro momento. Eu peço desculpas se eu estourei os 15 minutos, eu tentei, inclusive, ser rápida na minha fala, mas eu estou aqui à disposição. Eu acho que tem aqui pessoas que eu já vi pelo chat, rapidinho, que pode possibilitar a gente algumas reflexões. Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu me coloco à disposição. Tá, Vera? Muito obrigada pela oportunidade. Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado, Socorro. Né? Obrigado às pessoas que ouviram a fala do Bira e da Socorro. Podem, a partir de agora, ter mais reflexões sobre o tema.
Eu não vi aqui no chat, não vi perguntas, entende? Não encontrei, não vi, desculpa, vi algumas considerações, alguns comentários, mas não identifiquei, pelo menos na janelinha aqui do chat que eu abro, não vejo. Eu queria, como nós estipulamos um tempo de terminar às 18 horas, eu creio que esse tempo está já a ponto de terminar, não? Mas, de qualquer maneira, deveríamos fazer, nessa fala que vem, fazer as considerações finais, eu penso. Não? É isso, não? Falta pelo meu relógio, faltam poucos minutos para terminar. Não? Às 18 horas, terminaria. Bem, eu queria apenas que vocês, que voltassem a falar, tanto Bira como a Socorro, nas considerações finais, considerassem uma questão que é uma preocupação particular minha, né, ainda que compartilho com outras pessoas. Nós sabemos que a questão do racismo, o racismo como ideologia, ele é, evidentemente, dinâmico. Né? É o resultado de relações raciais dinâmicas, cotidianas, que perpassam por toda a sociedade. Nesse sentido, os movimentos negros antirracistas sempre receberão, evidentemente, uma resposta contrária, né, da própria estrutura racista que existe, da estrutura racial que está na sociedade. A presença, a ênfase na identidade racial negra não pode significar para o movimento negro uma armadilha no sentido de estar insistindo no conceito racial e não num conceito contra-ideológico? Pergunto a vocês, porque saiu pesquisa na Folha de que muitas presenças negras, é espetacular isto, é a primeira vez, mas eu pergunto, a população negra brasileira, ou particularmente a maranhense, a população na sua totalidade, na percepção de vocês que estão implicados aí no movimento, vocês veem uma resposta dessa população uma resposta de receptividade a estas candidaturas que se apresentam como negras? Ou incorremos no risco de estar apenas na simbologia racial? Eu gostaria que vocês fizessem algum comentário nas considerações finais desses debates, tá? Deixo aberto, se tiver algumas perguntas do chat, pois que façam. Bem, quem responde? Bira pode começar, se queres, para... sim. O Socorro? Sim. Sabe, sim? Bira, teu microfone está fechado. Desculpa. Eu ia dizendo, tem muito da simbologia que tu te referes, dentro desse contexto que a gente está vivendo agora, por conta desse movimento internacional, toda uma discussão que há em torno disso, né? A gente percebe que há muito dessa simbologia. Mas, por outro lado, é notório também que há um despertar, né? Pelo menos eu tenho essa sensação, não posso falar ainda do ponto de vista científico, isso ainda vai ser estudado, vai ser examinado, mas a minha sensação, sobretudo entre os mais jovens, né? Eu percebo um despertar dessa consciência da negritude muito forte. Isso é algo positivo, é algo que nos dá esperança. Eu, por exemplo, eu sou casado, vocês sabem, eu tenho 2 filhas negras, né? E é impressionante como elas estão envolvidas com esta causa. Né? Muito mais, possivelmente, do que eu era na idade delas. Né? E isso, claro, tem ali a formação, todo o contexto familiar, da minha presença, da presença da mãe, que também é uma mulher negra. Vejo muito esse contexto que envolve a sociedade, todo o debate que vem, a ativação do movimento, da postura consciente de muitos setores, um fortalecimento, eu diria até do setor intelectual, né, de negros e negras, né, que falam com muito mais visibilidade, eu diria até, né, que trazem elementos para esse debate, como, por exemplo, o elemento do racismo estrutural,
coisa que a gente, lá na nossa experiência inicial, a gente não falava disso, a gente não tratava disso, a gente não tinha esse enfoque, né? Não dessa forma, não dessa maneira. Então, são elaborações que vão se construindo ao longo do acúmulo, né? De muito conhecimento, de muito debate, de muita luta, de muito movimento, né? Então, acho que por tudo isso, eu acho que vai além da simbologia, né? Tem muito de simbologia, né? Mas tem também, eu acho que esse avanço da consciência antirracista, né, dentro da sociedade. Então, a gente vive um momento difícil em que a hegemonia da ultradireita nos persegue, nos sufoca, prende a nossa respiração, mas, ao mesmo tempo, surge ali uma força, que é a força de reação, que é grandiosa. Eu diria que isso nos dá muita esperança. E creio que isso vai ter reflexo no processo eleitoral. Eu percebo isso no debate aqui em São Luís em relação à prefeitura, né? E, inclusive, como as pessoas agora se preocupam de dizer, olha, eu não sou branco, eu sou pardo. Há 2 anos, né, o cara se declarava branco, e agora, nesta eleição, ele se declarou pardo, né, numa tentativa de aproximação ou de tentar neutralizar essa sensação que existe, essa percepção que existe de que nós precisamos ter, né, mais negros e negras na política. É bom lembrar, São Luís nunca teve um prefeito negro ou negra, né? Nunca na sua história. Uma cidade negra nunca teve. Então, é a nossa oportunidade, está sendo agora, talvez a melhor que a gente já teve na história. Então, eu estou realmente muito entusiasmado, envolvido inteiramente, apesar das dificuldades políticas, inclusive no campo da esquerda, que não compreende, né, esse processo histórico. Na minha visão, é um equívoco da gente não ter buscado uma unidade das esquerdas para fazer o embate eleitoral aqui em São Luís, e com uma candidatura que representa de maneira identitária a grande maioria da população da cidade. Quer dizer, a gente percebe que existe uma consciência crescente, isso é bom, mas no meio político as barreiras são gigantescas, são imensas, e é contra isso que a gente luta. Então, eu queria agradecer a oportunidade, Vieira, agradecer imensamente a você pela mediação, mais uma vez, dizer da minha alegria de te reencontrar, ainda que seja aqui de maneira remota, né, de compartilhar esse espaço com minha amiga Socorro Guterres, né, que é minha referência aí na luta das mulheres negras do estado do Maranhão, e também fazer minha saudação a Josanira, que nos acompanhou, né, em nome dela cumprimentar a diretoria do CCN, a Dirce também, no seu apoio aí decisivo, e fazer uma saudação ligeira aqui a algumas pessoas que interagiram conosco aí no chat, né, o Luiz Carlos Guerreiro, Maria do Carmo, a Elina, né, o Jorimar, grande Jorimar, fotógrafo, e a Lúcia Azevedo. Foram aqui alguns registros que eu vi que interagiram diretamente conosco. Então, agradeço imensamente e termino por aqui a minha participação. Muito obrigado e parabéns, mais uma vez, ao Centro de Cultura Negra. Toda a minha gratidão ao CCN. Muito obrigado. Obrigado, Vieira. Vieira, eu não sei exatamente se... Eu acho que a gente só vai ter a resposta da sociedade com relação às eleições quando ela realmente, de fato, se concretizar. Agora, eu concordo com o deputado Bira. A gente tem tido... eu nunca tinha visto, na história de eleições municipais, tantas candidaturas negras como agora, especialmente de mulheres negras também. Nós temos um quadro que é completamente diferente do que das eleições passadas. Agora, também acho, e aí esse nível de consciência sobre a sua identidade, que foi tão negada historicamente, né, ela aumentou consideravelmente. Jovens,
né, que assumem isso e falam isso com muita força e com muita segurança, principalmente, do que isso significa para a sua vida. Agora, penso, como você diz, concordo quando você fala que isso pode ser uma armadilha, mas qual é a estratégia que nós teríamos quando quando a sociedade brasileira ela foi pautada na racialização das pessoas? A construção, a formação da sociedade brasileira se deu assim. Né? Não é à toa que é esse racismo, ou seja, a gente racializou o ser humano, né? E na sociedade brasileira isso é extremamente forte e violento. Para vocês terem uma ideia, eu queria socializar com vocês uma preocupação que eu tinha com as minhas netas. Eu tinha muito medo, quando as minhas netas viessem para o Brasil, de sofrer o racismo que eu sofri, que a mãe dela sofreu. Isso já está acontecendo. As minhas netas tiveram que vir para cá por conta da pandemia. Uma tem 4 anos e a outra tem 5 anos. E elas já entraram num processo que elas não viviam antes em Moçambique, porque não tem isso. Quer dizer, num país africano onde as pessoas não são racializadas, não são identificadas pela cor da pele. E aqui no Brasil elas já estão. Elas já questionam porque uma tem a pele mais clara que a outra. Sabe? Por que o que é isso? Uma criança de 4 e outra de 5. Com quem? Quem foi que falou isso, se não fomos nós na família? Alguém falou lá fora. Porque elas convivem, elas interagem num meio social que vai para além da família. Elas estão com amiguinhos no parque, na escola, enfim. Né? Então, essa sociedade racializada, e foi racializada, e que, de uma forma extremamente violenta no que diz respeito à nossa identidade étnico-racial, nós não temos alternativa que não reafirmar de qual valor nós temos, né? De combater esse processo de racialização, Vera. E aí, claro, que a gente precisa discutir e descobrir estratégias que sejam as mais eficazes possíveis. Por exemplo, tão eficazes que, num resultado de eleições, nós tenhamos realmente essa representação, não mais a subrepresentação, né? Na política, nesse espaço parlamentar, legislativo. É isso que nós estamos lutando. Agora, concordo contigo que isso pode ser uma armadilha, mas ainda não temos outras estratégias que não seja a reafirmação da nossa identidade étnica. Né? Eu ainda não consegui. Eu já penso muito, e cada vez que eu me deparo com uma situação dessa que as minhas netas estão sofrendo, e que eu escuto todos os dias, eu escutei hoje de novo, eu não sei, porque é muito violento isso, né? Então, gente, já estouramos o nosso tempo. Estaria isso mais um debate, né? Isso seria um debate muito, muito fervoroso, inclusive, muito bacana, muito gostoso da gente ter, que é sobre isso, né? A questão ético-racial mesmo, do racismo, que consequências isso pode trazer para as nossas crianças, para os nossos jovens e para nós mesmos, enquanto adultos e adultos. Eu quero agradecer novamente, parabenizar o CCN. Muito obrigada de coração, Josanira, obrigada pelo convite. Estenda o meu agradecimento, o agradecimento da Renegra, a toda a coordenação do CCN. Obrigado, Vera, pela mediação. Obrigada, Bila, pela companhia. Desejo sucesso na sua campanha, na sua jornada, né? E que tenhamos, de fato, resultados positivos,
significativos para a nossa população, que possa alterar realmente a cidade de São Luís para o melhor, para oportunidades melhor para todas as pessoas que nela vivem, né? Nessa cidade. Nós vivemos nela. E ela precisa ser realmente uma cidade de todas as pessoas. Muito bem, muito bem. Pois, em nome do Centro de Cultura Negra, pois gostaria de agradecer às pessoas que participaram do debate e aquelas que não se pronunciaram, mas que através do chat escreveram, né, que ouviram. E juntos estamos aí para alimentar a esperança de construção de uma cidade nova, com candidaturas inovadoras, de um Estado novo, né? Estado novo não com referência ao Estado novo, mas um novo Estado, de um país novo, que é o que precisamos. Eu acredito muito, sinceramente, de que a população negra fomenta a sua organização, avança nessa organização, e que o combate ao racismo não é um combate somente da população negra, mas é de toda a cidadania brasileira, né, para que possamos realmente garantir um Brasil diferente. Agradeço a Josanira, ao pessoal da coordenação do Centro de Cultura Negra, por me dar a oportunidade de poder ouvir essas pessoas que há tanto tempo que não ouvia assim diretamente. Tá? Muito obrigado e sucesso, êxito a todos. Boa noite, axé. Ok, boa noite. Em nome do Centro de Cultura Negra, da coordenação, nós agradecemos especialmente a Vieira, né, nosso grande companheiro de luta, a Bira, a Socorro Guterres, né, que nós estamos juntos nessa trincheira pela luta, pela igualdade, nessa luta antirracista. Em nome do Centro de Cultura Negra, nós agradecemos e dizermos que estamos juntos nesse processo de enfrentamento dessa desigualdade étnico-racial no país. E é esse momento oportuno e político de nós estarmos juntos e no caminho certo. Então, nós estamos aqui com muita tranquilidade, com muita força e com muita fé, e sensibilizar os demais companheiros que nosso lugar é onde nós quisermos estar. E o nosso povo tem o direito de sonhar, tem o direito de uma casa digna, de uma educação digna, de uma moradia. Então, por isso, muita axé, saudação Ubuntu, gratidão a todos que estão nos assistindo e um grande abraço, estamos aqui juntos sempre. Muito axé, Bira, muito axé, Socorro, Valeu. Vieira, axé, tchau. Axé, saudação. Obrigado. Tchau. Aldici, muito obrigada aí, Dici, nossa grande comunicola, que está sempre presente conosco, e outros momentos virão, outras lives, em outubro vai ter outras, em novembro, e aí é um processo contínuo e nós esperamos contar sempre com vocês, tá bom? Grande gratidão a todos. Tchau. Obrigado. Obrigado.